Olá pessoal, boa tarde. Lázaro Júnior, nós estamos recebendo a visita do Fernando Fabres, que foi o segundo vereador mais votado nas últimas eleições aqui em Araçatuba. Fernando, muito obrigado pela sua visita. Muito obrigado, Lázaro, pessoal do Hoje Mais, aí estou à disposição de vocês. Tá certo, para a gente começar, apresente quem que é Fernando Fabres. Bom, Fernando Fabres é formado em administração de empresas, sou certificado pela CVM para atuar no mercado de bolsa, trabalho com o mercado desde 2005 e tenho um escritório de investimentos que eu abri em 2013, então trabalho com esse mercado aí há quase 20 anos. Sou pós-graduado em políticas públicas pela PUC Paraná e responsabilidade social e agora nesse pleito desse ano de 2024 fui eleito aí com 3.329 votos para a vereança em Araçatuba e estou aqui à disposição de vocês e da nossa sociedade. Tá certo. A quem você atribui essa votação tão expressiva? Você esperava isso, já que na eleição passada você foi candidato e praticamente dobrou o número de votos que você teve, né? Sim. Então, Lázaro, acho que o trabalho é uma consequência aí da nossa caminhada, né? De 2020 para cá, a gente continuou os nossos trabalhos, como eu disse na última eleição, os nossos trabalhos não parariam por conta de um cargo ou não, então a gente continuou com os nossos projetos, continuou contribuindo com a sociedade como um todo e a gente só fez um trabalho de se tornar conhecido, algo que a gente não tinha muita exposição daquilo que a gente fazia e ao longo desses últimos anos isso foi crescendo, a gente foi mostrando o nosso trabalho, me qualifiquei ainda mais nessa questão da pós-graduação para trabalhar com os equipamentos públicos e ser efetivo dentro da Câmara, que é o nosso objetivo. E eu acho que também todo esse processo dos últimos anos de indignação com a Câmara nada ativa e muito pelo contrário, contra até as pautas que a própria sociedade propôs. Então tudo isso fez com que a gente tivesse um crescimento exponencial aí, a gente mais do que dobrou da última candidatura para essa. Então eu quero agradecer muito a população de Araçatuba, aqueles que empenharam o seu voto na gente. Nós vamos trabalhar arduamente com compromisso de fazer o melhor para a nossa cidade. Perfeito. A principal função do vereador é fiscalizar o executivo. Você foi eleito com o grupo do Zanata. Como é que você pretende estar executando esse trabalho de fiscalizar ao mesmo tempo que você está ali do mesmo grupo? Essa é uma pergunta que todo mundo está em pauta aí, né, Lázaro? Pela nossa amizade, eu tenho uma amizade muito grande com o Zanata, né? Sou padrinho de casamento dele, a gente é amigo da mesma comunidade desde a infância, estudamos juntos, trabalhamos juntos no escritório de investimentos. Eu não vejo muita dificuldade, porque quando a gente tem um padrão de vida no sentido de princípios estabelecido, isso não vai mudar quando a gente tem amizade com alguém, porque se eu sou seu amigo e a gente caminha por um caminho reto como a gente caminhou, inclusive isso foi mostrado na nossa pré-campanha, na nossa campanha, a gente foi justo, a gente buscou fazer as coisas sem fazer, como diz o Lucas, sem rabo preso com ninguém, a gente não ofereceu cargo, a gente não ofereceu nada para ninguém. Dentro desse processo, a gente vai continuar com esse mesmo tipo de atitude, sendo justo diante das circunstâncias. Então, eu não espero nada de injustiça ou de coisas ruins que sejam pautadas pela prefeitura. Acho que a gente pode ter divergências naturais ali dentro, já falei com o Lucas, estou aqui como vereador para ser um fiscalizador, então estarei ali para fiscalizar você, ainda brinquei com ele, falei, Lucas, você vai ganhar, vai ter um cara muito pegando no seu pé. Então eu não vejo problema, porque eu acho que quando a gente, eu entendo a sua pergunta, eu acho que é um questionamento justo, mas eu acho que quem olha esse tipo, usa desse tipo de conversa para querer, vamos dizer assim, minar a minha atitude como vereador, ele está preocupado com um tipo de padrão que não é o meu. Certo. Meu padrão ele já é mostrado na minha vida pessoal, naquilo que eu vivo, na minha família, nas minhas condutas, e é por isso que, de alguma forma, um grupo pensante me colocou como vereador. Então isso não vai fazer diferença lá dentro. Mas, claro, sempre estou atento a não formar bancada, não ser alguém que vai favorecer a prefeitura. Eles têm um grupo junto comigo importante, que quando eu me candidatei, eu me chamei eles como conselheiros para que eu, dentro da Câmara, eles pudessem ser os meus conselheiros. Para quê, Lázaro? Para que eu, de alguma forma, não me distraísse ali dentro. Então, tem empresários e pessoas muito capacitadas que são desse meu conselho pessoal para que eu pudesse exercer um mandato justo aí dentro da nossa Câmara.
Como você mesmo disse, tem essa questão da insatisfação da população com relação à legislatura atual, até por conta dessa bancada, que todo mundo fala, tudo que vai lá passa, o prefeito faz o que ele quer. Você acha que tem condição de dar para o executivo ter essa relação de harmonia com o legislativo, sem ter essa questão de troca, porque eles falam que é por conta de cargos, né? Tem cargos, então a Câmara acaba servindo o prefeito em vez de fiscalizar. Você acha que dá para ter essa relação? O próprio Lucas falou que pretende trabalhar dessa forma. Eu acho que a gente tem que trabalhar com consciência e com cooperação, né? Então a gente não precisa sair batendo, se você me conhece um pouco aí, vê que eu não sou de ficar batendo em ninguém. Mas ao mesmo tempo eu não aceito sair da minha casa, sair da minha empresa. Hoje até eu estou com as minhas filhas aí com uma questão de saúde. Dedicando o meu tempo à política, que é algo que é uma questão de ajudar a nossa cidade, e ver essa turma querendo trazer a velha política, que para mim, eu tenho dito isso, não é só velha política, talvez tenha algumas pessoas que entraram e nem tudo que é costume é correto, e entraram num costume incorreto que acaba caindo na corrupção, dessa questão de trocas, e então eu não estou ali para fazer isso. Eu acho que é possível a gente trabalhar de forma justa e integrada, e isso foi demonstrado até porque, como eu estava dizendo sobre as propostas do Lucas, quando você fala que a bancada foi a favor de certas coisas, favorecendo a prefeitura, vamos lembrar das votações. A gente teve votação de aumento abusivo do salário dos assessores. Não sou contra ninguém ganhar bem, muito pelo contrário. Acho que as pessoas têm que ganhar bem, têm que ter um bom sustento, mas eles já têm um bom salário, e aí seriam super salários, e aí claramente ali um movimento de rachadinha. Então, quem foi o vereador contra isso? Lucas Zanata. Esse é o pergunta que a gente vai fazer já, tá? Aí quem foi contra, a favor da CPI da saúde? Foram 13 vereadores e 2 que foram a favor. Mas é ano eleitoral, até falei sobre isso, mas as mortes, as dificuldades estão acontecendo agora, então a gente precisava fiscalizar isso. Ele foi a favor. Então, se o Lucas continuar pautando boas coisas, como ele fez como vereador, aprovando boas coisas e sendo contra coisas que vão contra a população, qual é o problema de eu acompanhar nele nisso? Então, se ele já demonstrou isso no Legislativo, se ele demonstrou ir contra cargos e salários, não por merecimento, por questão técnica, mas por conta dessa velha política, não vejo dificuldade em fazer um trabalho, não digo em conjunto, mas em cooperação com o Legislativo e o Executivo. A gente precisa fazer uma boa administração, a população está esperando isso. Tá certo. Você tocou na questão da saúde, teve a CPI, que foi uma coisa que pegou muito até mesmo na campanha, e a principal queixa hoje da população. Você tem alguma proposta relacionada à área da saúde que você poderia sugerir ou que você poderia implementar no seu mandato? Então, como eu falei esses dias aí em algumas entrevistas, a gente tem no conjunto do grupo, a gente tem ideias ali para desenvolver melhorar a área da saúde, mas começa por essa questão de abrir aquilo que foi fechado, porque a gente tem estrangulado ali num pronto-socorro único, a gente tem UPAs que foram fechadas, a gente teve UBS que foram fechadas, não sustenta. A gente tem uma grande dificuldade da Santa Casa, que é uma Santa Casa que atende 39 municípios mais um, que é Araçatuba, então são 40, e muitas vezes não recebe o recurso desses outros municípios que colocam as pessoas aqui, os enfermos aqui, então a gente tem uma dificuldade em relação a isso. Mas eu acho que a questão só de abrir abrir esses lugares que foram fechados e de fiscalizar essa questão da humanização. A gente tem contato aí agora com médicos. Eu estava almoçando no final de semana com uma médica bastante importante da cidade, professora da faculdade de Araçatuba aqui, e ela dizendo que tem vários alunos com projetos de aplicativos para acelerar o processo todo dentro dessa área da saúde. E eu falei, olha, é exatamente isso que eu quero, poder ter uma parceria entre as faculdades, universidades e o setor público, porque quando você faz essa ligação, a cidade vira uma incubadora desses alunos, eles precisam colocar os projetos dele em teste e colocar o projeto deles para funcionar, e eles querem isso. Então eu já me coloquei à disposição, isso é uma das pautas que eu coloquei na minha pré-campanha, de poder se aproximar de faculdades que iam fazer da cidade incubadora desses alunos, para a gente poder trabalhar isso. Abri o meu Zap, que chama Zap do Fábio, já na pré-campanha, com uma ousadia de que estaria aqui hoje como vereador, para ouvir a população em todas as áreas, mas principalmente nessa área que está sofrendo muito, que é a área da saúde. Então, sentindo o que está acontecendo. Talvez algo de falta de humanização, talvez falta de materiais, e aí a gente vai conseguir fiscalizar esses equipamentos públicos para saber o que existe de necessidade
E aí, de novo, se a gente tem uma boa relação com a prefeitura, não um conluio, mas uma boa relação, vou chegar lá, bater na porta do Lucas e dizer, Lucas, está acontecendo isso, está faltando isso, por que isso está acontecendo? Pô, quem que está lá? E a gente vai conseguir cobrar e provavelmente a gente vai conseguir ter uma melhor atitude dentro da área da saúde, que é um gargalo muito grande, a gente sabe que é um problema estrutural no Brasil, mas a gente está com uma atenção e um foco em cima disso, então acredito que a gente pode fazer com que melhore. Certo. Ainda com relação à questão da saúde, a partir do próximo mandato, agora, na próxima legislatura, os vereadores terão direito à emenda impositiva. 1 milhão cada vereador, e metade disso tem que ser destinado à saúde. Você já estudou, já tem em mente para onde você pretende direcionar a sua verba? Então, eu já sabia dessa emenda impositiva. Essa emenda impositiva é por volta de 1.160.000. 50% disso tem que ser direcionado para a área da saúde, mas essas emendas que já estão agora sendo aprovadas, elas vão ser feitas pelos vereadores atuais. Tá. Então, o próximo orçamento é com eles. Sim. Isso, felizmente ou infelizmente, porque se a gente tem uma Câmara que não foi eficiente e a população trocou, a gente precisa ficar atento para onde que eles estão enviando esses recursos. E assim, essa emenda impositiva eu acho muito bom para quem vai trabalhar bem com ela, e tem uma certa preocupação se as pessoas também vão usar dela para poder fazer algum tipo de desvio. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso como munícipes, para ver para onde está indo esses recursos. Mas a minha ideia esses que vão para a saúde, a gente tem muitas instituições da área de saúde, né? Por exemplo, a PAI mesmo, que a gente já teve algumas conversas, são pessoas que têm um belo trabalho e a gente quer reforçar essas áreas da saúde, e outros que ao longo desse próximo ano a gente vê que aí seria para 2025, sim. 2026 seria as nossas emendas, para ver lá o que a gente poderia e quais são as instituições e quem da área da saúde precisa realmente desses recursos. Certo. Tem algum setor da economia com o qual você se identifica e você pretende estar trabalhando com as ações mais voltadas para um setor específico, ou a ideia sua é você estar atendendo a população no geral? Então, se você pegar as minhas ideias de campanha, eu tenho algumas ideias para a área da saúde, eu tenho esse zap do Fabris, a gente tem a lei da liberdade econômica, eu acho que quando a gente tem trabalho e saúde, a economia se desenvolve. Então, para facilitar essas questões de abertura de empresas, alvarás, é importante ter isso municipal. Essa questão da educação financeira dentro das escolas é um projeto que eu fiz até como trabalho na minha faculdade, na minha pós-graduação, para que a gente tenha essa educação financeira dentro das escolas. O Pugina também tem essa ideia aí junto, se eu não me engano, com o Lucas Bov. O Lucas Bov já fez isso lá em Ribeirão, lá na Lesp, então ele tem essa pauta na mão, a gente quer desenvolver isso. A gente tem as ideias das praças, que, de novo, uma parceria entre faculdades, universidades e o setor privado de fazer uma adoção dessas praças, e a gente fazer alguns eventos nessas praças, onde levante recursos para que essas praças possam ser revitalizadas. Então, que a gente faça 4 praças nos 4 anos, uma praça por ano. Não é possível que a gente não vai conseguir desenvolver isso junto com o setor privado. Então, assim, eu acho que a gente tem várias ideias, e a gente não é vereador para um grupo específico, para um bairro específico. A gente está aqui para ouvir as demandas da população, e onde a gente tem a maior dificuldade de poder ser efetivo nelas. Mas, como você viu, a gente tem ideias em várias áreas da sociedade, e uma delas que eu já falei que eu vou pautar de cara aí, essa questão dos votos de aplauso, votos de pesar. Já tem esse projeto do Lucas, eu vou pautar ele para que a gente mude isso. Então a gente não fique ali no começo da sessão da Câmara 2 horas em voto de aplauso, voto de pesar, e para que isso seja redirecionado para um dia específico, para que a gente tenha efetividade nessa segunda-feira na sessão da Câmara. E digo, como eu disse na outra rádio, que a gente cobre quem está lá, porque quem for contra esse projeto está sendo contra uma Câmara efetiva na segunda-feira. Vocês também, convido vocês aí a pautarem isso e forçarem mesmo esses candidatos que estão lá a aprovarem isso, claro, de uma forma cooperativa, mas que ninguém venha deixar a nossa Câmara continuar sendo ineficaz como foi nesses últimos anos, por conta de querer ficar fazendo politicagem lá, voto de aplauso, voto de pesar. Não que eu sou contra essas coisas, mas eu acho que a gente tem que ter um dia específico para juntar tudo e ser efetivo na segunda-feira com as pautas de necessidade da nossa cidade. Isso, a gente acompanha a sessão da Câmara de Birigui, ela tem mais ou menos isso, tem um dia que é específico para questões de cerimonial, de título de cidadão, essas homenagens, então não interfere nas sessões rotineiras, né? Então é um exemplo que vocês podem estar utilizando. E voltando ainda com relação a isso, como é que você vê essa renovação do Legislativo, tanto por conta dessa insatisfação dos 15, 4 vão ficar,
Você tem alguma referência lá na Câmara? Porque também chega todo mundo novo, fala, agora, como é que a gente vai tocar isso aqui? Tem alguma referência que você pretende estar se espelhando para, pelo menos, dar o direcionamento do seu trabalho? A pergunta sobre a renovação, eu acho que ela já foi respondida pelas atitudes que esse grupo fez, né? E pelo tipo de política que eles trabalharam ao longo desses últimos anos. Mostraram foi ineficaz esses últimos 4 anos, e muito pelo contrário, foi numa linha muito ruim, como a gente falou das votações de aumento abusivo de salários, uma votação para aumento de salários numa segunda-feira, com urgência. O Ministério Público está batendo em cima disso, está batendo em cima da presidente da Câmara. Então, assim, muitas coisas que mostraram que não estavam ali em favor da população, mas em favor de si mesmo, como a gente vê no Brasil, como essa insatisfação nível Brasil. Então, bom, a Câmara por si só ela foi excluída por conta disso. Se a gente está contente com isso, com certeza, acho que a gente tem uma renovação boa. Eu acredito que a gente tem uma renovação não só de pessoas, mas de princípios. Estamos trabalhando para funilar isso, então, como eu estou dizendo, para deixar aqueles que querem a velha política espremidos ali dentro, para que a população continue nos ajudando nessas pautas, para que a gente possa ter força ali dentro, né? Porque já acontece muita expectativa, muito ânimo com a Câmara, e depois a gente acaba se frustrando. E sobre alguém lá dentro especificamente que eu tenho, assim, não tenho um contato com muitas pessoas ali dentro, tenho contato com o Lucas, né? Que agora o prefeito está bastante ocupado, mas a gente conversa bastante com os assessores dele, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, o Douglas, o Nelson, e assim, tenho apreço com algumas pessoas que entraram. Eu e o Gina nos conhecemos ao longo dessa campanha, estamos próximos. Conheci o Rideto Honda, é um cara do bem, assim, parece muito do bem. Já escutei muito bem do Perdigão, o Ícaro, mas que estava lá dentro. Eu acho que o Arlindo é o único que também, junto com essas pautas que o Lucas foi a favor da CPI e contra esses aumentos abusivos, é uma pessoa que votou nesse mesmo sentido que estava lá. Então, eu vejo uma pessoa com bastante experiência, até porque está lá, acho que há 8 anos. 8 né? 8 mandatos, né? 8 mandatos, né? 8 anos não, muito mais do que 8 anos. Então, ele tem bastante experiência lá dentro, uma pessoa que acho que a gente pode escutar bastante dele. Ela tem muito para contar, né? Certo. Só voltando à questão dos assessores, você já mostrou qual que é a sua posição. O Lucas Zanata, ele sempre foi contrário à questão de pagar gratificação para assessor. Essa é a sua posição também? Com certeza. Acho que o nosso trabalho ali dentro é de tornar o nosso gabinete enxuto, mais eficaz. Então, assim, sem coisas abusivas, mas tudo aquilo que serve para desenvolver a nossa cidade, eu acho que é importante. Então, por exemplo, eu vejo que muita gente viaja por viajar por aí. A gente tem algumas ideias que nem você falou de Birigui, que é um projeto que já tem lá e funciona, copia e cola e traz. Sim. A gente tem contatos em Brasília, tem contatos em BH com uma vereadora que eu gosto muito, que tem alguns projetos muito legais e que a gente quer trazer para cá. Então a gente quer também ser efetivo, fazer esses contatos, talvez ir lá em algum momento, para poder trazer essas ideias para cá. Mas em relação específica a altos salários, eles já ganham muito bem ali, né? Então, acho que agora é trabalhar. A gente precisa ver uma Câmara e um gabinete efetivo. Então, a gente está fazendo já uma triagem em relação a currículos para a questão dos nossos assessores, e pode ter certeza que são pessoas capacitadas. Tá certo, a gente ainda falando com relação a isso, chegou-se a esses super salários porque os salários, a remuneração, o subsídio dos vereadores está defasado, isso é fato. Todos eles discutem que desde 2006 não tem reajuste. Né? Se você pegar Birigui, vai para 10.500, acho, na próxima legislatura. O salário dos vereadores? Isso, os vereadores, eles aprovaram ano passado. Penápolis vai para 9.000 e aprovaram um aumento gradativo ano a ano, recompondo a inflação. Então vai chegar no 4º ano da próxima legislatura, eles já vão estar com o salário já maior, e aí se aprova do próximo ano. Vai caber a vocês definir o da próxima legislatura. Você entende, hoje é R$ 6.500 a remuneração que é paga aos vereadores aqui. E toda vez eles apresentam o projeto, recuam com a pressão popular. Você entende que deveria realmente ter um reequilíbrio para não ficar tão defasado, para não ter que dar os super salários para os assessores, que depois acabam compensando, na verdade, né? Qual que é o seu posicionamento contra isso? Porque vai sobrar para vocês. Então, vamos lá. Quando você fala assim que eles aumentam os assessores porque eles têm que fazer isso porque eles não conseguem aumentar o deles,
para mim isso se chama rachadinha. Certo. E rachadinha é um crime. Sim. Então eu não consigo ver isso como algo bom. A população entendendo isso, que o que eles estavam fazendo ao longo desses anos era um crime, aí vamos voltar ao salário dos vereadores. Então, se dentro do contexto do que o vereador faz, que não foi demonstrado ao longo desses últimos anos aqui em Araçatuba, desanimou a população em falar de aumento qualquer um. A gente passou por pandemia, não via também, o Lucas, quando foi pautado o aumento do salário dos vereadores, se eu não me engano, foi esse que foi de urgência numa segunda-feira, 10 horas da manhã, não foi dos assessores. Foi dos vereadores. A Câmara estava com a calçada quebrada, 10 horas da manhã na segunda-feira, quem podia ir? Eu parei meu escritório para ir lá, foi uma confusão, mas então você vê que foi tudo pautado num período que não deveria, com um grupo ineficaz, que muito pelo contrário estava fazendo coisas que não eram escusas. Então foi de um momento muito ruim. Eu acho que a gente pautar, eu não sou contra quem trabalha receber bem, mas eu acho que é um tema bem complexo de se falar, porque a gente está vindo de uma Câmara que está ineficiente, muito a instituição Câmara está pesada, o legislativo de Araçatuba está pesado. Então a gente tem um papel muito difícil, porque existe uma expectativa muito grande. E falar de aumento de salários agora não é algo que as pessoas esperam, mas se tecnicamente esses salários estão defasados, até perto dos assessores se vê isso, né? Se eu não me engano, um dos assessores ganha R$9.000 e o você tá dizendo, vereador 6.500. Já mostra que, tipo assim, quem é vamos dizer, o dono da empresa está ganhando menos que o seu funcionário. Não faz sentido, você já vê que ali já existe uma prática irregular dentro da Câmara. A gente precisa mostrar isso para a população e ao longo do tempo a gente ir pautando a possibilidade, a necessidade disso ser equalizado, não para que aumente salários, mas para que exista uma justiça ali dentro do que está acontecendo e tirar esse processo de ficar aí aumentando de um para poder rachar com o outro. A gente não vai fazer isso, a gente não pede nada para ninguém, o vereador vai ter o que ele tem e o assessor vai ter o que é o salário dele. Certo. Mas ao longo do tempo, eu acho que essa conversa de equalizar esses salários, me parece que isso é justo, né? Sim. Porque vai ter gente que diz que entra lá e que não tem que ter salário nenhum. Mas a disposição do tempo que você tem, eu estou aqui agora, a minha empresa está lá, lógico que ela está rodando, mas todo mundo se dispõe do tempo. Então não é questão de trabalho em si, é só do tempo que a pessoa está se dispondo a estar ali, existe um valor sobre isso. Então eu acho que não, quem está ali dentro tem que ser bem remunerado e tudo mais, mas eu acho que agora isso não é a pauta do momento. A pauta do momento é mostrar para que veio esse novo grupo e que o novo grupo trabalhe em função da cidade. Mas não sou contra as pessoas terem bons salários, não. Tá certo. Só pra gente finalizar, você falou que criou o Zap do Fabris. Essa é a ferramenta que você vai deixar ativa durante todo o seu mandato? Como que o pessoal pode conseguir interagir com você por meio então esse telefone foi uma ousadia no meio da campanha aí de buscar contato com as pessoas para pautas sobre a cidade e as necessidades reais, porque como você disse, fiscalizador é o principal papel do vereador. Eu sempre bati isso dentro da minha campanha porque os vereadores, na sua maioria, e a turma dessas antigas políticas fazer isso, fazer asfalto, lombada, tudo coisa que não é o papel do vereador, mas sim do executivo. Então, quando eu bati no fiscalizar, talvez os braços não acompanhem o tamanho de uma cidade de mais de 200 mil habitantes. Então, o Zap do Fábio foi exatamente para poder as informações concentrarem ali. E, lógico, agora eu estou sozinho com esse telefone, né? Mas logo no caminhar de a gente formar nossa equipe ali dentro do gabinete, a gente vai ter um grupo ali, eu e mais dois, para acompanhar as pautas e entender qual é a necessidade da população e poder ser um fiscalizador de todo um contexto da nossa cidade. E aí o número eu posso divulgar aqui depois se você deixar. E a sociedade poder nos ativar como vereador e nos ajudar, né, porque é um convite para a sociedade nos ajudar nessa propositura ali dentro. Tá certo, agora queria que você deixasse a mensagem, o que o pessoal, os eleitores votarem em você, até os que não votaram, que também fazem parte da população, o que pode esperar do seu mandato? Então, primeiro eu queria deixar esse número aí do Zap do Fábio, então é 997667747, 997667747, para você que tem alguma demanda, né, dentro da sociedade, aí, dentro da nossa cidade, alguma dificuldade na área de saúde, o que está acontecendo, para nos dar informações, para que a gente possa ser efetivo lá dentro
do nosso gabinete e ser como um vereador ativo dentro da sociedade. Quero convidar e agradecer muito os nossos eleitores, aqueles que também não votaram na gente. A gente é o vereador de toda a nossa cidade, não tem um bairro específico, a gente quer trabalhar para o contexto da nossa cidade melhorar. Uma coisa que você perguntou, Lázaro, assim, você tem uma pauta, eu acho que quando a gente tem saúde e a gente tem trabalho, a gente tem um desenvolvimento da nossa cidade e a gente não fica para trás como ficamos de toda a região. Sim. Então, o nosso trabalho é trazer uma melhora nessa área da saúde, então fiscalizar isso e também se aproximar e para que pequenas, médias e grandes empresas possam se aproximar da nossa cidade com os contatos lá em Brasília, em São Paulo, na Leste, para que a gente possa trazer recursos, políticas públicas, para que a cidade cresça. Então, está chegando um frigorífico, é importante, muitas vagas de emprego, a gente poder fazer com que essa cidade cresça e é isso que eu desejo. Entrei na política pensando no futuro das nossas famílias, dos nossos filhos, para que a gente possa crescer, a cidade possa crescer, os nossos filhos possam estudar numa boa faculdade e possam ter trabalho dentro da nossa cidade. Sim. E não tenham que ir embora. Então, contem com o nosso esforço e nosso empenho para que essa cidade, como diz o nosso slogan, ela seja um novo tempo a partir de 2025. Creio muito nisso. Fernando Fabres, Lucas Zanata na prefeitura, um grupo ali novo dentro da Câmara. Eu acredito muito que a gente vai conseguir ser efetivo nisso. Tá certo. Então, queria só agradecer mais uma vez a sua presença, a sua visita aqui e colocar o jornal está à disposição, né? A gente acompanha o trabalho da Câmara e está aqui à disposição, vai estar acompanhando o trabalho de vocês para divulgar as boas ações e também para cobrar quando necessário, tá ok? Muito obrigado, Lara. Obrigado a toda a equipe aí do Hoje Mais, estamos à disposição. Certo. Isso aí, pessoal. Obrigado.